Foi o moral de onde Alex Magno. Bora resolver a questão? Foi, bora! Então nós vamos começar o exercício a partir de agora. Então vamos nessa. Como eu já expliquei, reta final, curso focado em questões. Então vamos nessa, vamos fazer questão agora. Então vamos lá. Primeira questão, moçada. Eu trouxe aqui uma questãozinha de Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então vamos lá. Primeira questão, Lei 13.022. Uma rápida explanação para você entender. Eu nunca usei essa, tá? Pronto, deixa eu usar isso aqui. Eu nunca começo um exercício sem pelo menos falar um pouquinho da lei, tá? Vamos fazer uma questão agora da Lei 13.022, que trata do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Lei essa que é federal, tem 23 artigos. Vamos lá. Primeira questão, ele pede para a gente analisar e, ao final, muito cuidado, ele pede para marcar as incorretas, tá? Muito cuidado isso aqui na prova. Primeiro inciso, essa lei institui normas específicas para as guardas municipais, ficando as normas gerais a cargo da Constituição Federal. Isso não é verdade. Essa lei ela não trouxe normas específicas. Ontem mesmo, estava na sala de aula com o pessoal do curso Prime e eu dizia, muito cuidado, porque essa lei não traz normas específicas, ela traz normas gerais sobre guarda municipal. Falei isso também para a galera do Tiradentes ontem à tarde, lá no Tiradentes Centro, tá? Então, nosso primeiro inciso está errado. 2. Apesar de não se constituírem como instituições de caráter militar, isso é verdade, ela não tem caráter militar, ela tem caráter civil. As guardas municipais são uniformizadas e armadas conforme previsto em lei. Moçada, isso aí tá verdade, tá? Primeira observação, a guarda municipal não é militar, a guarda municipal é uma instituição de caráter civil. Segundo, ela é uniformizada, e aqui eu trago até informação, uniformizada, que cor, moral? A cor preferencial é azul marinho. Brincamos em sala de aula dizendo a cor preferencial e nada é a mesma coisa. Por quê? Porque o gestor ele não fica refém de colocar o azul marinho. Se ele quiser colocar outra cor, ele pode, tá? Brinco muito em sala de aula, basta a Luiziane Lins assumir novamente a Prefeitura de Fortaleza e você vai ver esse vermelho aparecer na Guarda Municipal de Fortaleza, tá? Só uma brincadeira, minha amiga Luiziane. Cheiro pra você, tá? Voltando pra cá, última informação. Armada conforme lei. E essa arma é da Guarda Municipal. É a arma funcional. Ele não fala da arma pessoal. A arma pessoal está na prerrogativa do Guarda Municipal. Entendeu? Então nós temos o item verdadeiro. E a 3, moral, o que ela diz? Bom, incumbe a incumbência a quem cabe, tá? Cabe às guardas municipais a função de uma proteção municipal ostensiva. Opa. A palavra ostensiva ela não é tratada nessa lei. Aqui é preventiva. Então, estão errados os incisos 1 e 3. É a nossa letra D, que não apareceu aqui no finalzinho. Bora para a nossa questão de número 2. De acordo com a Lei 13.022, mais uma do Estatuto Geral das Guardas, que estabelece os requisitos básicos para investir-se, ou seja, tomar posse de um cargo público na Guarda Municipal. Olha que pergunta legal, ó. Está impedido de ingressar na guarda a pessoa que... Bom, aqui a questão é envolvendo o assunto de requisitos básicos para investidura, tá? E são 7 os requisitos básicos. Bora! E aí? Ninguém quer não. Essa é a senha para você decorar os 7 requisitos básicos, ó. E aí? Ninguém quer não, 7 requisitos básicos, tá? E aí, ninguém quer não. Por isso que a gente tem esse toquezinho para lembrar, tá? São 2 Is, idoneidade moral e a idade mínima de 18 anos. Aptidão física, moral, psicológica. Deixa eu dar um time bem aqui. Bom, vamos voltar para cá. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares eleitorais e o nível médio de escolaridade. Volto para a questão, onde ela diz o seguinte. Está fora da guarda, não pode ser guarda quem tiver mais de 35, certo ou errado? É errado. Quem tiver mais de 35 pode sim ser guarda municipal. É errado. Não pode ser guarda, tal. Quem não tiver nacionalidade brasileira. Olha, quem não tiver nacionalidade brasileira, de fato não pode ser guarda, tá? Mas ele diz a nata. Quem não for brasileiro nato não pode ser guarda. Mentira! O naturalizado pode, tá? Então,
O erro aí foi esse final, tá? Erradinho. 3. Quem não tiver o nível médio, atenção, quem não tem nível médio, não pode ser guarda, está impedido de ingressar. Isso é verdade. Sem ensino médio, sem guarda. Quem tem débitos cobrados na justiça, está impedido de ser guarda municipal? Não, isso não tem na lei, tá? Moral, quem for filiado a algum partido político está fora da guarda? De jeito nenhum. Quem não pode ser filiado a partido político é militar, não é guarda municipal. Portanto, olha a pergunta, quantos estão incorretos? Se são 5 itens e apenas um está certo, 4 estão errados. Segunda questão, Morgana, letra D. De novo, D de novo, isso, de novo junto, né? Bota de novo junto. E se fosse o Luciano Lavô? D de dia, não D de noite, né? É coisa do nosso Luciano Lavô. Ah, grande Tiziano Lavô! Lavô! Faz o L, o nosso Batoré, Lula, o Lula Batoré do estado do Ceará. Vai comendo, Lavô. Terceira questão. Segundo o Estatuto dos Funcionários, parou, moçada, nós estamos mudando de lei, tá? E agora, nesse exato momento, vamos falar da Lei 6794, que foi a lei da parte municipal a mais cobrada no concurso passado. Moral, quantas questões agora? 2. Bom, vamos lá. 2 questões eu entendo que são razoáveis de cair e ser cobradas na prova de vocês, tá? 238 artigos de lei e muita coisa para a gente falar. Então, vamos escolhendo questões, porque a gente tem capacidade aqui de resolver muita coisa, tá? Olha qual é o comando da questão. Marque o item correto. Letra A. A nomeação é a investidura no cargo. A nomeação é investidura? Olha, eu já fico aqui pensando no que ele está dizendo. A nomeação é investidura. Investir-se é ocupar o cargo, tá? E a nomeação não é um ato de investidura. Ela é um ato incompleto de provimento. Por quê? Porque é o ato principal, mas não é suficiente para se permitir que o cargo seja ocupado. É necessário um outro ato que a complemente. E esse ato é a posse. A posse é a investidura no cargo público, tá? Então, para mim, ela já está incorreta. Com a aceitação expressa, cara, aqui está exatamente ratificando o que eu estou falando. Esse negócio de aceitação expressa é posse, não é nomeação. Errada a letra A. Bora para B. É de 30 dias improrrogáveis o prazo para o servidor entrar em exercício contados da posse. Bom, quem é aluno do moral em sala de aula na parte de teoria, por isso que é importante a parte de teoria com os professores, tá? O pessoal aí que está no curso moral, que está na teoria, vai sentir uma facilidade tão grande no curso de exercício com moral, porque os professores que passaram a teoria, eles vão colocar em prática as técnicas da teoria para decorar. Então fica bem mais fácil para os alunos que já são do curso de teoria. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Então vamos lá. Na minha parte de teoria, a gente coloca lá a cronologia do concurseiro. Concurso, nomeação, posse, exercício. Concurso, nomeação, sem prazo. Nomeação, posse, 30 mais 30. Posse, exercício, 30. E quando eu não coloco mais, vem aí embutida a palavra improrrogável, tá? Portanto, nossa letra B é a letra verdadeira. Terceira questão, Morgana, letra B, de bravo. Massa demais. Vem para cá. Os cargos comissionados são de livre provimento e exoneração? São. Respeitadas as especificações e os pré-requisitos exigidos para seu cargo? Sim. Esses devem ser promovidos somente por servidor municipal? Não. Metade sim, a outra metade não. Errado. D. Promoção é a passagem do servidor de um cargo de carreira para outro de igual denominação, classe e referência, pertencente a quadro de pessoal distinto, diverso? Não. Quem é aluno do moral mata a charada. Falou em quadro de pessoal diverso, isso é o conceito de transferência. Então a terceira está respondida, letra B de bravo. Vamos para a quarta questão. Tiro curto, tá? A quarta questão, olha o que ele diz. Conforme a Lei 6794, são formas de provimento, exceto. Bom, então vamos lá. Para a gente decorar o artigo 7º dessa lei, que é são os atos de provimento,
Atos de provimento. Bom, você tem um jeitinho aqui interessante que é o 4 reptan, né? O reptan. 4 reptan. E aqui esse 4 ré é a reversão, reintegração, recondução e readaptação. P de promoção, T de transferência, aproveitamento, nomeação. Falo tudo muito rápido porque você tem um artigo 7º, porque eu te entreguei o nosso vade-mecum, tá? Então, qual foi desses aqui que eu não falei? Eu não falei a letra C, remoção. Então, minha amiga Morgana, quarta questão, letra C. Questão de número 5, ainda estou agora no Estatuto dos Funcionários, onde a questão 5 diz o seguinte, bora julgar. Acerca de quê? A posse, deixa eu tomar uma águazinha. Acerca da posse, essa ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da nomeação, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado. Verdade. Eu disse para você que a posse, da nomeação para a posse, aí é o 30 mais 30. Verdade. 2. A posse é um ato personalíssimo. Olha, até que é verdade você dizer que a posse é um ato personalíssimo. Ela exige que a pessoa esteja presente, tá? Não podendo ser feito mediante procuração. Peraí. Dizer isso é dizer que não posso mandar alguém no meu lugar. Eu posso sim, aceita posse por procuração. Portanto, a 2 está errada. 3. No ato da posse, o servidor apresenta obrigatoriamente declaração de bens e valores? Sim, que constitui seu patrimônio. E também uma declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função. Isso aqui também é verdade, tá? E como ele quer as afirmativas verdadeiras, eu marco a 1 e a 3, letra B de bravo. Quinta questão, Morgana, letra B de bravo. Moral, essa questão aqui da declaração de cargo, emprego e função. No caso de vocês vão declarar que não tem, tá? Vamos imaginar que um aluno do moral, ele já é concursado e toma posse na guarda municipal. Por algum motivo, ele tomou posse acumulando ilicitamente cargo público. Ao se descobrir, abre-se um processo para verificar se foi por boa-fé ou se foi por má-fé. Porque a depender da resposta de boa-fé ou má-fé, na prova você vai marcar ou exoneração ou demissão dele, tá? Boa-fé, exoneração de um dos cargos. Má-fé, demissão dos cargos. Entendeu? Bom, então vamos para a nossa questão de número 6. E a questão 6 diz o seguinte: trata-se da reinvestidura, ó, questão tiro rápido, tá? Porque ele vai dar um conceito e vai pedir qual é o ato administrativo desse conceito, tá bom? Trata-se da, moral é macaco velho, só em falar reinvestidura eu já sei qual é. Mas se você ainda não matou a charada por aqui, beleza, então vamos continuar aqui, nossa questão de número 6. Trata-se da reinvestidura do servidor no seu cargo anterior ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quando for invalidada sua demissão ou readaptação por decisão administrativa ou judicial, tem ressarcimento integral de todas as vantagens. Esse é o conceito de, pessoal, nós estamos aqui ainda nos atos de reversão, no reptan, tá? 4 reptan. E agora ele faz o seguinte, a questão, eu estou preparando vocês para as diversas formas de dinamicidade da questão de forma de provimento. A primeira foi somente testar se vocês sabem os nomes dos atos de provimentos. A segunda foi na verdade, uma outra forma. Ele dá o conceito da forma de provimento e pergunta de qual provimento ele está falando. Nesse caso aqui, ele está falando da reintegração. Muito bem, moçada. Letra B. Sexta questão, Morgana. Letra B de bravo. Então vamos lá, continuando questão de número 7. Bom, a 7, ainda 6794, ele diz o seguinte: conforme a lei 6794, são motivos de vacância, exceto, veja como é que nós estamos na nossa forma de trabalhar, tá? Falei de provimento e agora eu falo de vacância. Por que eu estou falando dos dois ao mesmo tempo? Porque eles são antagônicos. Provimento é a ocupação do cargo público, vacância é a desocupação. Então, quando ele fala de forma de provimento, em sala de aula eu conceituo o cargo público. O que é cargo público? É um espaço, é um lugar de atribuições, obrigações, responsabilidades, com nome certo, número certo e remuneração certa prevista em lei pelo município. E aí esse cargo ele vai ser ocupado de várias formas, atos de provimentos, mas também ele pode ser desocupado,
atos de vacância. E aí, o artigo 39, ele revela para a gente 7, aqui eu disse 7, são 8, tá? Ó. São 8, se você contou 8. E agora nós temos 7 formas de vacância. Aqui eu tenho a minha senha do Ed, o Edinho, Ed PRF, tá? É o Ed, que era guarda municipal, e passa na Polícia Rodoviária Federal. Ele vai dar tchau, ó. Ed vai para PRF, tá? Casos de vacância. Quais são? Exoneração, demissão, promoção, readaptação, falecimento, transferência e aposentadoria. Todos esses são formas de vacância. Qual foi daqui que eu não falei? Muito bem, eu não falei da disponibilidade. 7ª questão, Morgana, letra B, Morgana, muito bem. A Morgana já sabe que aonde ela chutar, viu? Letra B de bravo, letra B, pode marcar. Questão de número 7 já foi. Vou para a minha 8ª questão, viu, Lavô? Lavozão, 8, questão 8. Bom, vamos lá, questão número 8. Pronto, melhorou o meu, pronto. De acordo com a lei orgânica, opa, lei orgânica, moçada, sempre dando aquele comentáriozinho sobre uma lei nova, né? A lei orgânica do município, para quem não sabe, é a Constituição de Fortaleza. Moralzão, os caras botaram para a gente estudar a Constituição Federal e a Constituição de Fortaleza? Foi. Mas calma, eles não colocaram tudo, tá? Por exemplo, sabe quantos artigos tem a lei, a Constituição Municipal? 327 mais 17 passa em 340. Então não é a lei completa para você, tá? O que eles pediram para você estudar do artigo 1º ao 9º e do artigo 98 ao 123, beleza? Então vamos para cá, vamos voltar. Essa questão que eu trouxe para você é uma questão sobre competência da guarda, mas ele pede a que não é. Então você vai marcar um item que não é competência da guarda, tá? Incentivar a cultura e promover o lazer. Cara, a guarda municipal, quando ela está no Parque Raquel de Queiroz, ela já está promovendo o lazer. Pode ter certeza que ela está dando segurança, tá? E incentivando a cultura, ou seja, ela participa desses eventos, ela está ali nos eventos dos mais diversos culturais. Isso é verdade. O item B, elabora e executa o plano plurianual. Tem um plano plurianual lá também. Legisla sobre assunto de interesse local. Professor, a guarda tem competência legislativa? Tem. Ela participa também de planos envolvendo assuntos de interesse de segurança local. Mas, pessoal, região metropolitana não, tá? O erro da letra C foi esse pedacinho final aí. Então, a 8ª questão, Morgana, a 7ª foi A e a 8ª C. Letra C. Letra C de Charlie. Charlie. 9ª questão. Opa! Começamos direito administrativo. Segura aí. Atos administrativos. Vamos falar de ato administrativo. Bora, o que é um ato administrativo? Presta atenção, olha para mim. O ato administrativo é a forma com que a administração pública ela se manifesta unilateralmente, ela manifesta sua vontade de forma unilateral com um caráter de supremacia do interesse público. É essa a ideia de um ato administrativo, tá? Só dando um exemplo, quando a administração pública ela demite um servidor, ela manifesta sua vontade unilateral através da demissão, dizendo: eu não quero mais esse servidor porque ele se comportou mal. Desfaz o vínculo, ato administrativo. Entendeu? Ato administrativo sancionatório. Tem diversos tipos de ato administrativo. Sobre direito administrativo, vamos para cima. 9ª questão. Dentre os princípios do direito administrativo, é certo dizer que há um postulado que alicerça, é base de todas as disciplinas do direito público, que partem de uma relação vertical do Estado. Opa! Relação vertical é relação em pé. Entre quem? Estado e cidadãos. Relação vertical, pessoal, é relação hierárquica. O Estado está acima, os cidadãos estão abaixo. Esse postulado, que é um desses 4 aqui, determina que o agente público
não deve dar maior importância aos interesses particulares, sejam eles próprios ou de terceiros. Em detrimento, ele não vai valorizar mais do que aquela que ele diz que é consecução, que é perseguição do interesse público, sob pena de se desviar da finalidade e da caracterização de uma improbidade, que é desonestidade administrativa. Este postulado se refere ao princípio da olhe para mim. Quando a gente fala de princípios da administração pública, eu posso falar de vários aqui. Por exemplo, princípios explícitos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Princípios explícitos da lei federal que rege a lei dos processos administrativos. Aí você vai ter lá o princípio da razoabilidade, o princípio da efetividade, o princípio da transparência, o princípio da motivação. Cara, são tantos princípios que a gente pode colocar aqui, só que existem dois princípios que a gente chama de supraprincípio no direito administrativo, tá? E sobre esse assunto, trazendo para o direito administrativo, diante de todos esses princípios, se você é administrador público, se você é servidor público, seguir dois, você seguirá os demais. Quer ver? Supremacia do interesse público e indisponibilidade da coisa pública, do interesse público. Moral da história, segue esses dois e tudo será seguido. Qual desses dois apareceu aqui? Apareceu a supremacia do interesse. Portanto, nós temos a letra D, nona questão, letra D, tá? Bora para a 10ª questão, moçada? A 10ª questão é um assunto, eu já estou vendo aqui as respostas, tá? É um assunto envolvendo poderes da administração. Na tua prova, tanto pode vir a palavra poder, que é assim que está no teu edital, os poderes, tá? Direito administrativo. E na parte do direito administrativo, nós temos no tópico 1, Estado, governo e administração pública. E aí no assunto administração pública tem lá 2 pontos, né? Um desses assuntos, depois dos 2 pontos, tem a palavra poderes. E que poderes são esses? Que também pode ser colocado na prova? Instrumentos. Pega a dica do moral sobre direito administrativo. Instrumentos. São 6 os instrumentos que a gente estuda, são 6 os poderes. Quais são esses poderes? Nós temos o poder vinculado, discricionário, poder de polícia, poder disciplinar, poder regulamentar o normativo, poder regulamentar, e poder hierárquico. Então, esses são os nossos 6 poderes ou instrumentos dados à administração pública para que ela consiga exercer suas funções, tá? Bom, cada um desses aqui é muito fácil de você decorar na prova, de achar a resposta na prova. Poder vinculado, sem margem ou pequena margem para definir alguma coisa. Discricionário, capacidade de se dar margem para a administração pública para conveniência e oportunidade. Poder de polícia, limitação, controlar, punir os administrados, pode também, tá? Poder disciplinar, sancionar a administração pública pune os seus servidores, as pessoas que se vincularam a ela. Poder regulamentar, típico do chefe do poder executivo. Poder de regulamentar, estabelecer decretos. E poder hierárquico, que nada mais é poder de auto-organização da administração pública. Acabou. Destruir, tá? E aí a questão 10 diz o seguinte: o poder de alguma coisa destina-se a assegurar o bem-estar em geral, impedindo através de ordens, proibições, apreensões, o exercício
antissocial dos direitos individuais, o uso abusivo da propriedade ou a prática de atividade prejudicial à coletividade. Qual é o poder que ele está falando? É o poder de polícia. 10ª questão, letra A. E eu acabei não botando para vocês. Desculpa, pessoal. Ó, 10ª questão, letra A. Letra B, poder de polícia. Letra B, ó. Letra B. Letra 9, D, de delta. E a 10, letra B, de bravo. Bora para a questão de número 11? Bora lá. Acerca dos requisitos dos atos administrativos, parou. Nós agora estamos, vou colocar bem aqui, nós estamos abrindo o tópico 3 do direito administrativo, que é de atos administrativos. E um dos assuntos desse tópico, ele traz para a gente os elementos ou requisitos. Ó, elementos, também chamado de requisitos. Vocês estão lembrados que existe uma senhazinha? A gente tem falado dessa senha aqui em sala de aula. Nós temos uma senha. Anota aí. COFIFOMOB. COFIFOMOB. E claro que o Tiziano, quer ver como ele decorou? Como é, Tiziano, essa senha? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Moral, por que o senhor coloca essa e não a outra? Porque a outra não me dá a sequência assim, colada aqui para resolver uma questão difícil na prova, se vier. Todos esses elementos, eles são importantíssimos para o ato administrativo ser considerado válido. Mas nem sempre são necessários. Por exemplo, existe ato administrativo que não precisa ser motivado. Uma exoneração, por exemplo, de um cargo comissionado é livre a exoneração. Ou seja, há uma discricionariedade em alguns atos da motivação. Como também, em alguns atos administrativos, o conteúdo do ato administrativo, ele também pode ter uma variação, uma discricionariedade. Por exemplo, pode até se vincular qual a punição para um dono de posto de combustível que está ali trabalhando de forma irregular. Mas dentro dessa punição, por exemplo, a multa, há uma discricionariedade do conteúdo, o valor dela. Então nós temos aqui, em alguns casos, o próprio objeto, a coisa, podendo ela ter uma certa discricionariedade. Então vamos lá. Essa do COFIFOMOB é a melhor de você decorar, tá? Vou para a questão e diz o seguinte. Acerca dos requisitos, 1. A forma do ato é sempre escrita. Pessoal, a forma é o visual, como se vê o ato administrativo. E o ato administrativo nem sempre é escrito. Logicamente que a maioria deles sim. Mas vamos lá. Um agente de trânsito, você que for trabalhar na parte de trânsito da Guarda Municipal, se você estiver gesticulando, sonorizando, aquilo é a manifestação de vontade da administração pública que sobrepõe, inclusive, as sinalizações que estão lá, verticais, horizontais, semafóricos, ou seja, o ato de vocês, ele é de supremacia sobre essas sinalizações, ok? Então nós temos que nem sempre o ato administrativo ele é apenas escrito. Errado, inciso 1. 2. Nem todo ato administrativo deve ser motivado. Olha aí, eu quero marcar também aqui com o dedo, né? De fato, pessoal, como eu disse, motivo e objeto nem sempre são vinculados, ou seja, existe uma possibilidade de discricionariedade. Verdade, o 2. 3. Para que o ato administrativo seja válido, o conteúdo deve ser lícito. Lógico, né? Isso aqui é meio que óbvio. Então nós temos como corretos os incisos 2 e 3. Morgana, letra C, Charlie. Marca aí a letra C e vamos para a nossa 12ª questão. Lembrando, ninguém sai daqui. 12ª questão, atributos. Bora para cá.
mas tem dica para tudo. Ó, quem não gabaritar com moral, eu vou ficar com raiva, tá? Vamos lá, administração, atos. Eu ainda estou no assunto atos. Venha para cá. Tópico 3, atos administrativos. E o assunto agora é atributos. Professor, o que é um atributo? Um atributo é uma característica. Então, atributos ou características dos atos. Aí eu quero que você escreva o nome Pati. Olha, Pati. Bem facinho, ó. Pati. P de presunção. Presunção de que, moral? De legitimidade, de ser legítimo, de ser legal, de ser verdadeiro. Presunção de legitimidade. Quando um ato administrativo acontece, presume-se que ele é legítimo, que ele é lícito, legal. A autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Na autoexecutoriedade, alguns dos atos administrativos gozam dessa característica, que é a não necessidade de se ficar solicitando ao judiciário a permissão para que haja o ato. Ou seja, o ato administrativo ele acontece independente de autorização judiciária, tá? Então a administração ela pode praticar o seu ato de uma forma autoexecutória, tá? Tipicidade. Lembra que o princípio da legalidade para a administração pública impõe que a administração pública ela só ande nos trilhos da legalidade, ou seja, ela é refém da lei, e para ser refém da lei, pode ser praticado o ato tipificado em lei. Então, só se faz ou se deixa de fazer aquilo que a lei determina fazer ou determina que se omita. Então, tipicidade é o seguinte, por mais que os atos eles presumam que sejam legítimos, é necessário que eles de fato estejam tipificados em alguma lei. A imperatividade. Quando um policial militar, quando um guarda municipal, você, chegar para um administrado que está fazendo uso incorreto de um equipamento público, você chega assim, ó, cidadão, por favor, deixe de fazer isso. Esse por favor, deixe de fazer, por mais que seja uma solicitação, é uma ordem, bebê. Se a pessoa disser, não, eu não vou deixar, não entendeu nada. Ô, cidadão, eu pedi porque eu sou educado, eu devo ser educado. Mas eu podia ter trocado. Então, para o senhor entender, deixa de fazer isso agora. Pronto, aí o cidadão vai entender. Entendeu? Por quê? Porque alguns atos administrativos gostam da imperatividade. Vai se respeitar o ato independentemente de sua vontade, filho. Acabou. Pronto, vamos lá. O atributo ou característica do ato administrativo que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que ele tenha vícios, defeitos, mas existe o atributo de se achar imediatamente que ele seja verdadeiro. Denomina-se presunção de legitimidade. Então marca aí a 12, letra D de delta. Bom, 13ª questão, a revogação do ato administrativo. Olhando para cá agora, tá? Dentro desse ainda ato administrativo, tem duas formas de desfazimento do ato. Vocês já viram? A anulação e revogação. E também tem a palavra prescrição, tá? O que é anular, o que é revogar? São duas palavras que desfazem o ato administrativo. São atos administrativos de desfazimento de outros atos administrativos, tá? E esses desfazimentos têm algumas características. Se o ato administrativo que está sendo desfeito, ele tem ilicitude, ilegalidade, ele precisa ser desfeito desde sua origem. Para isso nós temos a anulação. A anulação ela vai até a raiz, tá? Mas a raiz do possível, até que se tenha o prazo prescricional. E a revogação, moral? A revogação ela acontece do desfazimento de algo que não é lícito, é legal, normal, tudo bacana, mas deixou de ser conveniente e oportuno para a administração. E ela desfaz. A anulação tem efeito retroativo.
A revogação não tem efeito retroativo, é daqui para frente, tá? Entendeu como é que funciona? Sobre a revogação, tem como fundamento o poder discricionário da administração? Tem. Sabe por que tem, pessoal? Porque a revogação está acontecendo de um ato lícito. Ela revoga se ela quiser. Então, se ela quiser, é ela que está julgando que não é mais oportuno ou não é mais conveniente. Isso é fruto da discricionariedade. Portanto, 13, Morgana, letra A. Letra B, por que está errada? A revogação está alicerçada em vício de legalidade? Não. Quem está alicerçado em vício de legalidade é a anulação. Errado. C. Pode ser imposta pela administração? Pode. A revogação é um ato que pode ser que é da administração. E o Poder Judiciário? Olha, quando eu falo da revogação do ato administrativo, e aqui era melhor ter dito, da administração pública, tá? Bom, quando se fala do próprio poder, o Poder Judiciário não revoga ato de outro poder. Ele pode anular, revogar não. É imposta pelo Poder Judiciário e produz efeitos retroativos? 2 erros. Primeiro, que o Poder Judiciário só se desfaz dos próprios atos. E segundo, que não tem efeito retroativo. Então, a 13, sem dúvida nenhuma, letra A. Penúltima questão, 14ª questão. Nos atos administrativos, se tem o elemento competência, que é, aliás, se tem o complemento, não é se tem não, tá? Não é uma condicional não, é um pronome, tá? Tem-se o elemento competência, que é, pessoal, o elemento competência está falando de quem tem autoridade para a coisa, tá? É um objetivo do interesse público? Não, o objetivo do interesse público aqui é a finalidade. Reveste-se exteriormente o ato administrativo? Não. Quem reveste o ato administrativo é a forma. Poder atribuído ao agente? Isso. É uma competência que é atribuída a um agente, tá? Letra C. Marca aí, Morgana. 14, letra C. E a D, situação de fato e de direito que determina ou autoriza a realização do ato administrativo, que é motivo. Motivo, tá? Então, 14ª, letra C. E para a gente finalizar, 15ª questão, é toda manifestação unilateral da administração, que agindo nessa qualidade tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos, impor obrigações aos administrados ou a si própria. Isso é o conceito de atos administrativos. Letra A. Letra A. 15ª, Morgana, letra A. E aí nós estamos finalizando, está na hora de resolver exercício, tá? Manda ver.